Olá, meus amigos no Brasil e aonde chega esse noticiário. Novamente com vocês, Marcos Iskind, falando da linda e florida Holon, com mais um Notícias de Israel por Marcos Elis Iskind. Antes de começarmos o noticiário de hoje, uma informação importante. Na noite da próxima quinta para sexta-feira, dia 24, Israel entra no horário de verão. Com isto, adiantaremos nossos relógios em 1 hora e a nossa diferença de horário para o Brasil sobe para 6 horas a partir de sexta-feira, dia 24. Já em relação à costa oeste norte-americana, nosso horário estará 8 horas à frente. Antes de iniciarmos o programa de hoje, eu quero pedir a você que se inscreva no canal se você ainda não fez. Ao final do programa, deixe o seu like, é importante para nós. Compartilhe o nosso programa com seus amigos e também aproveite para acionar o sininho e com isso ser informado cada vez que novos programas sejam postados. E sem mais, vamos às manchetes de hoje, algumas delas interessantíssimas. Progresso sem precedente na comunidade árabe israelense. Pesquisa revela: a maioria dos palestinos apoia ataques terroristas. Pela primeira vez em 2 meses, Biden liga para Benjamin Netanyahu e foi uma conversa dura. Israel e a autoridade palestina voltam a reunir-se, desta vez em Sharm el-Sheikh, no Egito. E uma notícia realmente auspiciosa: Israel atinge posição invejável no índice de felicidade recém-publicado pela ONU. A população árabe de Israel nos últimos anos registrou conquistas inéditas no número de alunos árabes no ensino superior, a inserção de mulheres no mercado de trabalho, a integração da função pública, o pagamento de impostos e a cobrança de impostos prediais nas cidades e aldeias árabes, o que tornou o motor de crescimento econômico de tais aldeias. Essa nova realidade também levou ao aumento de empresários árabes, trabalhadores árabes na área de alta tecnologia em Israel, num processo de integração na sociedade em geral e de participação política também. Mas nem tudo são flores. O setor árabe da sociedade vem sofrendo um aumento de violência nunca visto. Gangues armadas aterrizam comerciantes cobrando proteção e não hesitam em cometer crimes. Só neste ano, 32 árabes israelenses foram mortos por grupos árabes armados. A liderança árabe parece inerte, assiste ao crescimento da violência sem reagir. Intelectuais árabes de Israel denunciam o silêncio das lideranças árabes, acusando-os de fecharem os olhos à violência por temerem por suas próprias vidas. Se até há pouco muitos eleitores árabes deixavam de votar sobre o argumento de que não havia diferença quem os governasse, a violência crescente na sociedade árabe pode levar a um número substancial a passarem a exercer o seu direito de voto. A deterioração da segurança nas aldeias árabes provavelmente induzirá muitos deles a votarem na atual oposição, uma vez que o atual governo pouco fez para conter o crescimento do crime na sociedade árabe em geral. E uma notícia não muito boa para as lideranças políticas árabes é que a tendência é de crescimento dos eleitos entre os árabes serem judeus e não mais as atuais lideranças políticas árabes. Já que falamos em árabes, o Centro Palestino de Política e Pesquisa PCPSR, que já mencionamos aqui em outras edições, publicou neste sábado os resultados de uma nova pesquisa, segundo a qual 71% dos entrevistados disseram que apoiaram o assassinato dos irmãos Yaniv em Hawara, enquanto 21% apenas se opuseram a este e outros ataques semelhantes. Lembrando que os irmãos foram assassinados a queima-roupa quando seu veículo parou num congestionamento pelo simples fato de serem judeus.
A pesquisa, que foi realizada entre 8 e 11 de março, também constatou o apoio, que o apoio à solução de 2 estados entre os palestinos vem caindo, enquanto a demanda pela renúncia de Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Palestina, aumentou substancialmente. O resultado da pesquisa abrangeu 1.200 palestinos, tem margem de erro de 3% e mostrou um aumento percentual daqueles que apoiam o retorno do confronto armado e uma intifada, ou seja, uma revolta contra Israel. A pesquisa constatou ainda que 68% dos palestinos apoiam a formação de grupos armados, como a Cova dos Leões, cujos membros realizaram uma série de ataques a tiros contra civis e soldados israelenses na área de Nablus nos últimos meses. Uma maioria de 58% espera que os grupos armados se expandam e se espalhem por outras áreas da Cisjordânia. Outro fator de radicalização é o fato da oposição à solução de 2 estados. 71% não querem um Estado judeu ao lado de um Estado palestino, enquanto apenas 27% apoiam o conceito. E mais, 58% apoiam o retorno dos confrontos armados e de uma intifada. O levantamento também mostrou um intenso sentimento de rejeição frente à atual liderança palestina, pois 77% querem que o presidente Abbas renuncie. O nível de satisfação com o desempenho de Abbas, que tem 87 anos, é apenas de 19%, e a insatisfação é de 77%, indicaram os resultados da pesquisa. Se novas eleições fossem realizadas hoje, o Hamas de Ismail Haniyeh receberia 52% dos votos, enquanto Abbas receberia apenas 36%. Lembrando que a última eleição presidencial palestina foi realizada em 2005, quando Abbas foi eleito para um mandato de 4 anos, mas que continua na presidência da Autoridade Palestina, passado 23 anos daquelas eleições. E na política interna israelense, pela primeira vez nos últimos 2 meses, o presidente norte-americano Biden falou com Netanyahu sobre a revolução legal ocorrida aqui. Num telefonema feito ao primeiro-ministro, ele disse que um amplo acordo deve ser alcançado. A conversa durou longa meia hora e Biden foi quem levantou o assunto da revolução legal que está ocorrendo no país e pediu que ele chegasse a um esboço de acordo com a oposição. Biden também ofereceu sua ajuda com o objetivo de chegar a um compromisso que realizará os valores democráticos de freios e contrapesos à força do parlamento. No mês passado, o presidente americano já havia informado que a legislação que se está trabalhando em Israel fará mudanças de longo alcance na democracia israelense e provavelmente distanciará Israel dos valores norte-americanos. 3 semanas após a reunião em Aqaba, na Jordânia, no dia de ontem, Israel e a Autoridade Palestina voltaram a se reunir, desta vez em Sharm el-Sheikh, no Egito. A nota interessante é que foram conseguidos avanços substanciais para ambos os lados. Israel teria concordado em voltar a enviar valores de impostos arrecadados na passagem de Allenby, bem como o imposto da gasolina à Autoridade Palestina para fortalecer a economia palestina. E também se comprometeu a diminuir o ritmo de expansão dos assentamentos israelenses na área da Cisjordânia. Por seu lado, a Autoridade Palestina se comprometeu a ser rígida na contenção do terror oriundo da Cisjordânia. A nota triste é que na mesma aldeia de Hawara e novamente no dia de reunião entre as partes, um novo ataque terrorista atingiu um veículo israelense. Foram 20 tiros a curta distância que feriram gravemente o motorista e levemente sua esposa. Ambos foram levados ao hospital Beilinson.
Há poucos momentos chegou a notícia de que houve melhora no estado do ferido e ele, graças a Deus, no momento não corre perigo de morte. Infelizmente, em diversas cidades e aldeias árabes, houve farta distribuição de doces nas ruas, que é uma manifestação de júbilo. Apesar do ataque ter sido extremamente covarde, com tiros a queima-roupa num veículo parado num congestionamento, tanto Hamas como o Jihad Islâmica saudaram o que eles denominaram de ato heróico. O Hamas acrescentou dizendo que nenhuma reunião de cúpula em Sharm el-Sheikh deterá a nossa resistência armada. O exército israelense cercou a aldeia de Hawara para impedir eventuais atos de vingança por parte de desordeiros judeus, como ocorreu logo após o assassinato dos dois irmãos no mesmo local há 3 semanas. E uma notícia bastante auspiciosa. A ONU publica anualmente um estudo a respeito do sentimento de felicidade em diferentes nações do mundo. O estudo envolve muitos fatores, entre os quais a confiança mútua, a confiança no governo, o nível das conexões pessoais, cuidados ao indivíduo por parte do governo, o nível de altruísmo que mede a capacidade de ajudar o próximo sem receber recompensa, saber que pode contar com alguém, o nível de corrupção, a expectativa com um futuro melhor, a expectativa da longevidade e a liberdade para se fazer escolhas. Neste ano, foram estudados mais de 150 países. Pelo 6º ano consecutivo, a Finlândia ocupa o primeiro lugar, seguida pela Dinamarca e pela Islândia. A grande surpresa, para minha alegria, foi o salto de Israel, que estava na 9ª posição no relatório anterior e subiu 5 posições, tornando-se agora a 4ª nação mais feliz do mundo. Para efeito de comparação, o Brasil ficou na 49ª posição. Essa 4ª